Boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite, Itália. Buonasera. Boa noite. Será? Tudo bom? Tudo, e você? Tudo bom, graças a Deus. Tudo jóia. Eu queria agradecer essa live, então eu queria agradecer a sua pronta resposta e super gentil. Mas E prazer. assim, o prazer é meu. Aula. Aí eu avisei para as minhas alunas, falei, gente, vocês têm que vir porque a gente vai falar em português. E é um estímulo, né? Para Sim, que aprendam e pratiquem mesmo esse português. O meu intuito é que os italianos aprendam português e que eles conheçam o Brasil. Não só o Brasil do samba, o Brasil do futebol, né? Mas também o Brasil do brasileiro que está ali todo dia trabalhando, o brasileiro que está ali todo dia levando o seu sustento para a família, aquela classe média alta, que fica ali invisível, né? Porque o mundo só conhece o brasileiro, o pobre na favela, uhum. ou o brasileiro top, aquele, né, de helicóptero, o top do top. Então, o brasileiro médio, ele fica ali naquela aquela classe média alta, fica ali naquela nuvem coberta que o mundo não conhece. É, Então, eu gostaria muito, eu tento passar isso no meu Instagram e eu gostaria muito que as pessoas conhecessem esse tipo de público, né? De pessoas, brasileiros que vivem bem e que o italiano também pode ir morar no Brasil e ter essa vida tranquila e boa, tranquila, né? Entre aspas, a gente fala. E, e é isso. Então, Juliane, né? justo. Eu queria dizer que eu fiz umas perguntas para você, eu separei aqui umas perguntas, e eu queria começar dizendo que eu vi um vídeo seu no Instagram, e aí tinha uma festa e você estava apresentando um livro, e aí eu entendi que você escreveu um livro sobre a sua trajetória, a sua viagem, foi isso? Essa chegada até a Itália, foi todo esse percurso, é isso? Isso mesmo. Deixa eu te agradecer, né, o convite de participar aqui da live. Queria dar um oi para todo mundo aí que está chegando. Obrigada pela participação de vocês, pela presença. Nos ajudem a repassar esse conteúdo para outras pessoas que têm interesse sobre essa vida na Itália, apertando aí o aviãozinho e convidando a galera para compartilhar aqui com a gente de informação. Vai ser um momento também de perguntas, para a gente poder estar trocando ideias, né, Carol? Isso, perfeito, muito bom. Então, muito obrigada aí por vocês estarem participando com a gente. E isso nos mandem coraçõezinhos, porque isso deixa a gente mais animada aqui na live, né, Carol? É verdade. Ah, Então, respondendo a tua pergunta, sim, eu me mudei para a Itália com a minha família e meu marido, quatro filhos. E nós chegamos aqui em setembro de 2016. Agora são 5 anos que nós estamos aqui. E o ano passado eu resolvi compartilhar a nossa história escrevendo um livro da nossa trajetória, A Vida em uma Mala. E aí conta todo o nosso processo de como que nós adquirimos a cidadania italiana, como que chegamos até aqui na Itália, os perrengues que enfrentamos como imigrantes no processo de adaptação, de recomeço de vida, uma família grande. E muitas das vezes os italianos eles não fazem ideia do processo que a gente precisa passar e esperando chegar aqui e ser aceito por alguém, ser acolhido por um italiano. E ao longo do caminho, muitas vezes, não é isso que acontece.
Então, o trabalho que você desenvolve, passando a nossa cultura para os italianos, para que eles entendam que a gente não é feito só de futebol, samba, mulher bonita, e que a gente não chega aqui para roubar o trabalho de ninguém, o marido ou a esposa de ninguém. A gente chega aqui buscando rever as nossas raízes, buscando qualidade de vida, segurança. Cada um tem o seu objetivo e o seu propósito. Então, é muito importante esse trabalho que você faz de orientação, realmente, não só ensinando a língua portuguesa para italianos que são apaixonados pelo Brasil, que é o nosso país, a gente ama, mas também passando a nossa cultura e que a gente vai além, né, da Amazônia, do Carnaval. Somos pessoas que temos cultura, temos inteligência, temos força de vontade, né? Que essa energia do brasileiro é muito difícil a gente encontrar em outros lugares do mundo, né? Essa cabeça que a gente tem, essa força de vontade. E é legal o italiano entender esse comportamento que vem só a somar numa cultura italiana que é tão maravilhosa, que tem tantos benefícios, traz tantas coisas boas para nós, ítalo-brasileiros. E então, unir tudo isso é muito gratificante, né? Que os italianos consigam nos compreender e enxergar a gente não como um inimigo, mas como pessoas que querem contribuir com a nação, assim como a gente tentou contribuir com a nossa. E da mesma maneira, eles que querem ir para o Brasil, chegarem lá para contribuir com a nossa nação, né? Eu lembro que no colégio onde eu estudava, a gente recebia muitos estrangeiros em intercâmbio. E eu adorava isso. Um dos intercambistas ficou na minha casa, porque essa troca cultural sempre foi muito fascinante assim para mim, né? Eu sempre quis morar fora do Brasil. E eu só não sabia que eu ia fazer isso com 37 anos e 4 filhos. Mas a minha hora chegou, né? E, enfim, então eu acho isso muito bacana, essa interação, essa troca, e vale muito a pena. Sim, e o povo italiano, ele é muito parecido com o povo brasileiro. Uhum. Tem as suas diferenças culturais, tradições, né? O italiano, ele é muito tradicional, não sai ali daquele passo, mas nós também, o Brasil veio de uma raiz italiana. Então, tipo, não tenho nem nada de italiano, não tenho sangue, não tenho raiz, não tenho pelo que parece, o meu tataravô era português. Então, Uhum. meu avô nasceu no Brasil e os pais eram portugueses. Mas a gente não sabe, porque a gente não tem documento, ninguém foi atrás, ninguém sabe. E tem a diferença regional também, né? Porque você mora em Nápoles e eu moro em Verona, norte e sul. Sim, sim, totalmente, como no Brasil também, né? Tem essa grande diferença e de um lado bom, do lado ruim, né? Mas como em todos os países. Mas a gente é muito parecido com o italiano. Eu falo sempre das lives com as minhas alunas que nós somos apaixonados pela Itália, porque todo brasileiro falou Itália, o olho brilha. Mas os italianos são apaixonados pelo Brasil, pela música brasileira, pela comida, eles são curiosos, eles querem saber, eles têm sede de saber. E às vezes a informação que chega aqui na Itália não é completa, não é bonita, não sã, não é, né? Não é boa. Boa, eu quero dizer, não quero me expressar mal aqui, mas às vezes não é Mal compreendida, mal interpretada. mal interpretada, isso. Porque o Brasil tem muito para dar. O brasileiro tem muito para dar. O brasileiro, ele é hospedeiro, né? Você lembra, no período da guerra, 1900, quantos italianos, né, foram para o Brasil? E a gente tem na raiz mesmo, acho que todo brasileiro deve ter isso, É, de hospedar, de amar hospedar outras pessoas, né? sem E, dúvida. e eu queria te perguntar uma coisa.
foi isso que eu quis passar no livro, né? Para que as pessoas se inspirassem nessa história e mesmo com as dificuldades e as diferenças culturais que a gente enfrenta, é possível imigrar, é possível realizar, é possível recomeçar. Mesmo num país, você não conhecendo, né, tantas coisas como você passa uma vida no Brasil, você chegar aqui é possível. É possível alguém te dar uma mão, é possível alguém te mostrar um caminho, é possível alguém te ensinar alguma coisa para te encurtar um pouco essa estrada. E isso eu vi aqui, porque, né, a gente, de certa maneira, tive bastante situações de preconceito, sim, mas eu também tive muitas situações de acolhimento. É muito o olhar que a gente coloca naquilo. Como Sim. que eu quero olhar? Eu quero olhar com uma situação de taca-pedra ou eu quero olhar com uma situação de compaixão ou de entendimento, de empatia, né? Então, vai ser. É verdade. As batatas vão se encaixando aí no meio do caminho. É verdade. E esse fator de preconceito é muito interessante porque eu aprendi aqui na Itália isso. Não o preconceito em si, mas o meu marido me ensinou assim. Meu marido é italiano, ele é napolitano, mas ele não tem nada de napolitano. Ele parece um alemão. Coisa... E ele falou assim, Carol, se você não aprender faz scivolare addosso, você não vai viver bem. Então, faz estimular. Quer dizer, bater aqui o preconceito, o que for, e descer escorregando, né? Deixa escorregar e vai embora. Não leva com você para casa, não leva com você para os pensamentos. Faz escorregar e ir embora. Quando eu aprendi isso, eu comecei a viver bem. Eu nunca sofri preconceito aqui na Itália, nunca, nada. Tenho que dizer que, graças a Deus, foi Foi. tudo tranquilo. Sim, Uhum. sim. Hoje tudo muito tranquilo. Mas é porque o brasileiro não sabe, não, o brasileiro que vier para cá ou que ir fora do Brasil vai aprender isso. Não sabe dizer sim e não sabe dizer não, né? Então você aprende, eu aprendi isso na marra. Então, quando eu tive que aprender a dizer não, não posso. Não é que eu estou ofendendo, é que eu estou falando que nesse momento eu não posso, mas amanhã eu estou livre e eu posso. Quando você aprende isso, você vive melhor aqui na Itália. Porque os italianos são assim, eles são muito secos, né? E o brasileiro não está acostumado com isso. Então, às vezes, até pensa que é uma agressão, ou nossa, como aquele cara é mal educado, como aquela mulher é mal educada. Mas não é. Na verdade, eles, na verdade, estão certos, É. É né? a forma mais prática de ver a vida, né? Sim, sim, sim. A gente tem muito, no Brasil, infelizmente, a gente tem muito dessa. Tem um nome para isso. É, tipo mimimi. Não é mimimi, mas é um outro nome. Tem um nome específico para esse não, de não saber dizer não, né? E, ok. E eu queria te perguntar uma outra coisa. Essa sua. Eu vi lá no Instagram que estava escrito: você faz mentoria e consultoria para que a mudança seja leve, seja tranquila. Então, essa mudança leve e tranquila, o que você quer dizer com isso? Bom, quando você vai se transferir de um país para o outro, a gente tem um processo para passar, né? Onde a gente está deixando ali boa parte das nossas raízes e para recomeçar em um outro lugar. Eu comecei, fiz esse processo pesquisando, conversando com pessoas, fazendo network, mas o que que acontece? Muito desse processo ele é pedregoso, porque você tem que caçar informação, você tem que. É uma dificuldade para você alugar uma casa, é uma dificuldade para você comprar um carro, fazer um seguro, coisas simples da vida. Você realizar isso num outro país e numa outra língua, ele tem os seus percalços. Como eu vivi tudo isso,
O que que eu pensei? Que eu queria ser uma facilitadora para as pessoas que fossem passar pelo mesmo processo que eu. Basicamente, é pegar na mão da pessoa e ajudá-la, conduzi-la em todo esse processo, com informação e orientação. O arregaçar a manga vai ser dela, porque faz parte do processo. Eu treino as pessoas, os meus alunos, para que eles estejam munidos de toda a informação e de todo o sistema, da funcionalidade do sistema culturalmente, como que funciona. Para acontecer isso, se bater, faz vestibular, que così non avrai problemi. E vida que segue. Foca no teu propósito e no teu objetivo. Então, dessa maneira, eu procuro trazer isso para os meus alunos, para que eles tenham essa mudança mais leve, sabendo que isso ia acontecer. Aí, quando ele se deparou no momento em que ele ia fazer o seguro do carro, ele vai lembrar da nossa aula. Ah, é verdade, a Juliane me falou que o primeiro seguro ia ser caro mesmo. Ah, eu tenho a possibilidade de fazer via internet ou fazer por alguma seguradora. Às vezes, uma seguradora não vai querer me aceitar porque eu acabei de chegar, não tenho histórico no país. Então, vai ser mais fácil fazer pela internet. Ele vai ter as informações de chegar e saber como se movimentar. Quais os primeiros passos que ele tem que dar aqui na Itália, né? Dichiarazione di presenza, ospitalità, codice fiscale, toda a ordem. Às vezes você chega e de repente aparecem uns problemas para mim. Juliane, estou aqui na Itália e agora não consegui. Eu falei, pois é, tem que fazer o passo a passo. Você está em outro país, quem manda é a Itália e você só tem que obedecer. É assim. É a mesma maneira se alguém chega no Brasil, ele tem um passo a passo para cumprir. Então, eu busco hoje ser essa facilitadora para os meus alunos, munindo eles de informação, de orientação. E porque também, Carol, faz parte do processo de amadurecimento e adaptação, ele arregaçar a manga aqui na Itália e ir atrás, dar a cara para bater, enfrentar a fila da costura. É importante isso, sabe? É importante ele fazer uma ligação e não conseguir entender nada do que a pessoa está falando e lembrar, meu Deus, se eu tivesse estudado italiano, eu não estaria nessa situação. E ainda assim, ele vai aprender porque ele vai ter que correr atrás de qualquer maneira para tentar resolver o problema dele. Entendeu? Então, esse é o meu objetivo, poder orientar, facilitar para que essa mudança seja tranquila e ele encontre aquilo que ele veio buscar na aula número 1, que é a definição de propósito, né? Por que você quer mudar? A Itália é para você? Entende? São algumas perguntas que eu faço para os meus alunos para trazer a consciência daquilo que eles querem. Porque se alguém está fugindo de algum determinado tipo de problema no Brasil e não resolve isso lá, não vai resolver na Itália. Vamos dar um exemplo. Ah, eu estou com um problema no meu casamento. Vou me mudar para a Itália para ver se alguma coisa diferente acontece. Não vai acontecer. Por quê? Porque o problema, a raiz, precisa ser resolvida onde? Na raiz, não em outro país. Aí você chega aqui na Itália com um problema no teu casamento, é o exemplo que eu tô dando, tá, gente? E você acha que isso vai mudar a sua vida porque você, eu moro do lado do Coliseu, ou eu moro numa cidade mega legal, eu tenho acesso, consigo fazer mil coisas. Não vai conseguir, porque a raiz não foi tratada, né? Então, a gente começa desse ponto, né? Desde a definição realmente do propósito, para que cada pessoa sinta parte dessa mudança. Não tem como você chegar ao propósito sem viver o processo. E aí, nós brasileiros, a gente vem de uma cabeça muito imediatista. Acha que você vai pegar isso, colocar no micro-ondas, pum, 3 minutos, miojo, tá pronto. Não vai. A mudança, ela tem um processo que precisa ser respeitado, inclusive por nós. A gente tem que entender. E aí, respira, calma, concentra, cria o ambiente para o próximo passo.
Sim, fantástico. E o processo é tão importante, né? É no Sim. processo que você aprende, é no processo que você vai tirar a sua bagagem para o futuro, né? Vai viver sereno, tranquilo e vai poder ajudar outras pessoas. E A dividir aí essa experiência. Mesma coisa, você tem uma experiência que eu não tenho. Você é casada com um italiano. O meu sim, marido, ele já, né, ele é brasileiro, ele é ítalo-brasileiro. Então, a gente vem da mesma cultura. Você vem de culturas diferentes. Você tem uma sogra italiana, né? Tipo assim, a minha sogra é brasileira. Os amigos do teu marido, desde sempre, foram italianos. Você conviver e entrar nesse grupo, né? Então, são várias nuances que a gente hoje consegue dividir e trazer essa experiência para a pessoa, mas você não vai viver essa experiência por ela. É não, isso que eu falo para os meus alunos. Você vai viver a tua experiência. Não, às vezes, coisas aqui que foram difíceis para mim, que me magoaram ou que foi mega legal, não vai ser para você. Mas você vai ter o quê? A informação para ter o equilíbrio e aí montar o pensamento dela, né? E é assim, é essa construção. não, isso é muito legal. Essa sua explicação me fez lembrar uma história que quando eu cheguei aqui, em São Paulo, eu trabalhava com a Alitalia, então eu já falava um pouco de italiano. Então a Uhum. minha chegada aqui não foi tão traumática, porque eu já conhecia Roma, eu já conhecia Nápoles, então foi uma coisa mais, né, tranquila. Mas assim mesmo, na chegada de uma brasileira com 26 anos, né, na flor da idade, para casar com um italiano, meu marido tem 10 anos de diferença. Então eu tinha 26, ele tinha 36. E não tinha casado ainda, né? Era scapolo. Então, foi bem difícil. Foi bem difícil porque a família dele gostou de mim de imediato, mas sempre tem, né, uma reticência brasileira. Mas eu tenho 1,78 m. Então, imagina, né? Brasileira, alta, trabalhava na Itália e, né, viajaram até dizer chega. E queria casar. Por quê? Você quer casar justo com o Carlo? Porque ele, né? Então, assim, foi difícil, não foi fácil, foi difícil chegar até o período do casamento. Eu tive que trazer minha mãe para mostrar que eu era uma boa moça. Imagina, isso é ridículo, né? Mas eu tive que trazer minha mãe, e minha mãe ficou aqui comigo 3 meses, para depois eu me casar e a família ver que realmente eu era uma boa moça. E ainda eu ouvi, depois do casamento, amigas do meu marido, vou falar em português que elas não vão entender mesmo, amigas do meu marido dizendo: sim, nossa, agora a gente viu que você é uma boa mulher, porque você teve os trigêmeos, né? Então, realmente você ama seu marido. Aí você ainda Foi. tinha, querida. Claro que eu não tenho mais relacionamento com essas pessoas, mas amigas do meu marido e ok. Mas você acaba passando por isso. E se você não está preparada, se você não sabe responder no italiano isso, por isso falar o italiano é muito importante. Se você não sabe responder ali na hora, você fica com aquela coisa ali, você fala: ai, meu Deus do céu, não consegui rebater ali na hora, porque eles rebatem na hora e vão embora, né? E acabou, eles fazem chivolare addosso e acabou. Então, Exato. Ó, a Viviane e a Bia estão falando coisas legais aqui pra gente, que é exatamente isso. É a mistura de sentimentos, é um refazer a identidade, e muitas vezes esse é o bacana do recomeçar, né? O sim, Davide, ele é professor de italiano para brasileiros, ele estava aqui na live, não sei se ele ainda está aqui com a gente. E aí eu fiz uma live com ele e nós falamos justamente disso, da importância da língua. Porque às vezes a gente vai passar por coisas aqui que, se você não tem essa pronta
resposta, como disse aqui a Viviane, dá vontade de chutar o balde mesmo, né? E, e não é esse o objetivo, é entender que faz parte, é um passo de cada vez, essa readaptação de tudo isso. E o bacana é a gente poder dividir essas experiências com as pessoas para incentivar realmente, né? Só o fato de você ter saído de algum lugar do Brasil e ter ido para algum outro lugar, você ter mudado essa ambiência, o cérebro já explodiu e já está assim, os neurônios ali assim, ó, mega esperando os novos conhecimentos que vão ser adquiridos. Então, e isso a gente ganha na língua, no aprendizado. Meu, eu tenho, ó, até a Bia, ela é minha aluna, ela tá aqui na live. Ela descobriu uma coisa que eu nem sabia, entendeu? Porque isso já gerou nela uma garra de, meu, eu vou atrás disso daqui, eu quero resolver isso aqui. Ela foi lá e descobriu uma coisa que eu tinha já recebido uma resposta de não, e eu tinha aceitado aquele não, e ela não aceitou aquele não. Ela foi lá e foi buscar o sim dela. E ela conseguiu, e ela me ensinou um outro processo, sabe? Então, meu, é isso que tem que gerar. É isso que tem que gerar, essa constante movimentação, sabe, das pessoas. Uns ajudando os outros. Eu vejo que falta muita unidade do povo brasileiro, Sim. sabe? Isso é uma coisa que tem falado muito ao meu coração. Inclusive, a gente vai estar começando a movimentar alguns encontros presenciais para trazer essa unidade. Muito brasileiro de mal com outro brasileiro. Então, tá precisando rolar aí um perdão geral entre a galera. E aí, nós temos que entender que todos já tivemos um ato corajoso, né? De sair e vir para uma nova nação, independente de... E deixar as coisas irem se ajustando no meio do processo, né? Verdade. Você sabe que eu faço parte de um grupo de brasileiras aqui em Nápoles, chama Grupo de Empreendedoras de Nápoles. São todas mulheres, a maioria é casada. Não, acho que todas são casadas e todas empreendedoras. E começamos esse ano esse grupo. E a nossa missão é, além de empreender, né? Mas é mostrar a cara do Brasil. E isso que você falou, né? Sobre as mentorias e as... Como você falou? Que você está organizando para fazer reuniões com brasileiros. Você falou antes? Encontros, encontros. Isso, encontro. Aham. Isso é muito interessante, porque o brasileiro precisa disso, sim. Encontros sãos, encontros de pessoas, de famílias genuínas, pessoas que querem se encontrar, mas bem. Eu quero falar um adjetivo aqui, mas eu não estou conseguindo lembrar agora. Mas é um encontro são, sabe? Um encontro nada contra bailinho, pagode, samba. Eu adoro samba, adoro. Mas já chegou o momento que o mundo não quer mais ver só festa de brasileiro. Ah, ok, vai ter samba. Não. Festa de brasileiro vai ter família, vai ter gente reunido, vai ter aquele brasileiro que saiu lá do Brasil para vir ter uma vida melhor aqui na Itália, mas, gente, pessoas que têm cultura, conhecimento, querem se unir, querem passar experiências, querem fazer amizades. É isso que a gente está precisando. Isso vai ser muito legal esse encontro. Isso, olha que o nosso grupo vai participar, hein? As empreendedoras. Ai, que legal. Isso é uma coisa fantástica, né? Você se veja hoje, você introduzida na cultura italiana, na cultura napolitana, né? Com outras mulheres e podendo falar de negócios. Veja que coisa maravilhosa, né? Mulheres que empreendem na sua cidade. Então, eu digo que sempre tem um jeito de você recomeçar e de você influenciar aonde você está plantada, Verdade. né? E você frutificar ali de alguma maneira, onde alguém que estiver precisando vai lá,
pega e se alimenta daquele fruto que você pode dar para aquela pessoa. Então, ter essa evolução, esse movimento, esse network, ele faz muita diferença na vida do imigrante, né? Que está recomendando. As empreendedoras acabaram de entrar aqui, ó. Donne imprenditrici a Napoli. Ah, che bello! Ciao a tutti! Ai, que gostoso. A Mari também entrou, Sanzoneto. A Mari tem uma osteria em Verona. Você tá em Verona? Sim, eu conheço a Mari, gente, nós nos conectamos em um evento. Eu até preciso ir te visitar, Mari. Um beijo para você. Olha que legal. Que gostoso, meu Deus. É um mundo da internet, né? Um beijo aí para todo mundo que está entrando. Obrigada, viu, galera, da participação de vocês aqui nesse bate-papo. Se quiserem comentar alguma coisa, escrevam aqui, ó, pra gente nos comentários. E all'italiani, se volete scriverci qualcosa, possiamo risponderci in italiano anche, vero, Carol? Certo, se volete scrivere, potete scrivere, siamo qua. Poi dopo farò un piccolo riassunto e vi dirò, se non avete capito, vi dirò quello che stiamo parlando. E anche sulla Capton metterò anche la descrizione in italiano, così tutti riusciranno a capire per bene. Capire bene il discorso. E poi volevo queria te perguntar uma coisa. Essa mudança, então, é só para brasileiros? Não tem outra nacionalidade? Pode fazer o curso ou só brasileiros? É mais por causa daí da língua, né? Outra nacionalidade que entenda o português. Ah, ok. Meu curso é em português, né? Então, quem entende o português e quer se mudar, pode, inclusive, fazer o curso. A minha mentoria, ela é para você. A metodologia pode ser utilizada para qualquer lugar do mundo que você queira mudar, mas obviamente que eu trago muito mais da cultura italiana. Ok. O funcionamento mais detalhado, né? Perfeito. Então, allora, se tu sei un italiano e pensi di trasferirti in Brasile e parli portoghese o vuoi iniziare a parlare portoghese, puoi fare il corso con me di portoghese e c'è Giuliane ha questo corso che ti aiuta, ti insegna, ti dà delle dritte, delle strategie per poter trasferirti in un altro paese, indipendente se è Brasile o Stati Uniti, ti dà le strategie giuste per fare questo trasloco senza essere pesante, senza essere una cosa troppo ingombrante. E questo ho spiegato bene la cosa? Sì, sì, è così, è così. Ok, ok. Io avevo scritto, c'è scritto trasferirsi con leveza. Allora ho detto, non posso dire leggerezza perché è un altro significato in italiano. Devo dire una cosa... senza pesare troppo, cioè, perché è già un senso, è già una responsabilità fare questo trasloco. Allora, se tu fai in modo più, cioè, meno pesanti, la diventa tranquilla e anche gioiosa, perché Perfetto. capisce quello step by step. È possibile fare questo trasferimento in una maniera più tranquilla. Perfetto, perfetto. Ok. E, uma outra pergunta. Eu não sei se você sabe, mas tem essa cidade em Portugal que chama Algarve, que Sim. todos os italianos, espanhóis, franceses, alemães, tá todo mundo se transferindo para lá, principalmente os aposentados, né? E você já teve algum aluno, alguém que
quis ir para lá e dizem que a segurança é maravilhosa, que a parte fiscal não é tão pesada quanto aqui na Itália ou no Brasil. Você tem alguma informação disso? Bom, io ho degli amici, desculpa, eu tenho amigos que moram lá e me dão esse tipo de informação. Mas de alunos meus, até hoje, eu tive só dois que iam morar em outro país, tá? Mas eu tive alunos, por exemplo, que eram da Irlanda, da Suíça, tenho alunos que fizeram a mentoria comigo para vir morar na Itália, que moravam em outros países. Nossa, Ir lá para morar em Portugal, eu não tive ainda essa experiência. ok, perfeito. A Aí, Mari falando, tem mesmo, tem vários, ci sono molti italiani che vogliono andare a vivere in Brasile e io conosco, ho fatto anche una live qualche mese fa con una ragazza italiana, Elisabetta, molto carina, e ci siamo conosciuti online e alla fine è rimasta, lei era talmente è talmente simpatica che abbiamo instaurato un rapporto di amicizia che bello. e lei è andata in Brasile per studiare, per fare l'Erasmus, no? L'università. Alla fine ha trovato il fidanzato che faceva lo stesso corso suo in Brasile e invece di rimanere, non lo so, 6 mesi o un anno, non mi ricordo la data giusta, è rimasto un sacco di tempo e adesso va ogni 6 mesi, ogni anno, va e viene, il fidanzato viene in Italia, lei va in Brasile, ha lavorato per un periodo in Brasile, ha avuto anche il coso nel passaporto, come si chiama? Il permesso, il visto di lavoro, ha lavorato lì e allora ci sono tantissimi italiani che vogliono andare in Brasile e cercano una persona come te per dare informazioni, per sapere dove devono andare, che cosa devono fare. E so che il patronato è importantissimo e che c'è e che funziona bene a São Paulo, in Brasile, in tutto il Brasile. Perché sono tanti negozi tra io non so come si chiama in italiano, ma la Camera di Commercio è così in italiano. Sì, Come? Brasile e Italia, ci sono un sacco di negozi che vogliono fare questo rapporto, l'importazione e esportazione delle cose. Ci sono, esatto, tramite la loro nazione sempre qualcosina. Cioè, ho visto che Brasile per gli italiani, magari queste persone qua possono aiutare di più. Sì, c'è qualche italiano qua nella diretta che ci vuole dare qualche dritta, ma io qualche mesetto fa ti avevo accennato, avevo fatto una diretta e parlavo dei vantaggi che ha il Brasile per un italiano. E lì ho parlato un po' del consolato brasiliano, le istruzioni, la parte dove il popolo italiano deve andare a vedere, la parte dove, del patronato dove parla quando lavori in Brasile, che cosa devi portare, che cosa devi fare, lo stipendio. Ah, ecco, Elisa. Ah, ok, ok. Elisa è italiana, è la mia alunna, ma io non ho dritte. Ok, perfetto, va bene. Elisa parte per il Brasile tra 2 settimane, si sta impegnando con il portoghese, è molto brava, e poi tornerà parlando proprio. È molto brava perché il mio corso sono 13 settimane e loro parlano, scrivono molto bene in 13 settimane. È Wow, facile, però loro sono riuscite, sono molto brave e sono sicura che quando tornerà dal Brasile starà parlando proprio perfettamente. perfettamente. Ok, e poi un'altra cosa che ti volevo chiedere, ho scritto qua un po' di cose, è una domanda importante. Come si vive in Italia? Tu che sei una brasiliana, no?
qual è la tua percezione? Qual è la tua, come ti senti? Cosa ti trasmette l'Italia in generale? Vuoi che rispondo in italiano o in portoghese? Vamos fazer em português, né? Português? Tá bom. Então, quando eu alinhei o objetivo de vir morar aqui na Itália com a minha família, obviamente que eu defini o meu propósito, que era qualidade de vida e segurança. E eu encontrei isso aqui. Encontro isso aqui. E aí, dentro do meu propósito, obviamente, eu defini uma cidade pequena para que eu conseguisse ter a mobilidade que eu gostaria, dos meus filhos andarem na rua tranquilamente, de poderem ir e voltar para a escola a pé sem dependerem de mim. Então, eu defini, dentro do meu propósito, do meu objetivo, eu defini ali eu consegui definir que região que eu queria morar, aonde que eu queria ir, o que seriam possíveis trabalhos, ou, né? E comecei a construir um novo planejamento. Então, aqui na Itália, eu encontrei aquilo, eu encontro ainda aquilo que eu vim buscar. Quando eu coloco na balança o peso de todas as coisas, das dificuldades, das alegrias, eu encontro muito mais alegrias nessa transferência do que próprias dificuldades, que foram, inclusive, necessárias para uma mudança em mim. Para pontos na minha vida, tópicos serem trabalhados que, com certeza, talvez no Brasil, pela minha zona de conforto, não seriam trabalhados ou demorariam para ser trabalhados, entendeu? Então, hoje, para minha família, o resultado é muito positivo. Que legal, que legal. Você sabe que esse fato que você falou da zona de conforto, né? Até quando a gente não passa por esse processo, eu estou falando para quem quer se mudar, para quem quer morar em um outro país. Quando você não passa por esse processo, você fica ali, né? No quentinho, tá bom, né? Aqui tá gostoso, então. Mas quando você quer realmente, você passa pelo processo, você vê a dificuldade, mas como você falou, você tá alegre, tá difícil, mas você tá alegre. Tá chorando internamente, mas tá alegre, tá bom, tá ótimo assim, né? E isso é crescimento, isso é amadurecimento, isso quer dizer que você tá se transformando numa pessoa melhor. E isso é muito gostoso. Eu aprendi isso agora, imagina, eu com 40 anos, aprendi isso agora. Então, é muito gostoso. E eu acho que todo brasileiro, não brasileiro, independente da nacionalidade, todas as pessoas deveriam passar por esse processo, por mais que pareça ser doloroso, mas não é, porque você cresce tanto, né? Lá na frente você tem uma bagagem de experiência. E uma outra coisa que eu aprendi é dar, doar, é não guardar as coisas para mim. E mesmo no meu tempo, às vezes eu tô tão cansada, eu não tenho quatro, mas eu tenho tri. E às vezes eu tô tão cansada e trabalho, casa, né, filho, mas às vezes alguma amiga liga ou a gente tem um grupo de oração e aí alguém pede um pedido de oração, e aí eu falo, ai meu Deus, eu tô tão cansada, não consigo nem orar para mim direito, né? E aí Deus fala, não, vai, levanta a hora. Então o dar, o doar, eu aprendi agora, porque antes eu ia falar, não, deixa eu ficar aqui vendo meu filme na televisão que eu tô bem. Né? E esse processo de transferência, de mudança de casa, te traz isso, te traz esse amadurecimento. Isso é muito bom, é muito gostoso isso. Né? E eu acredito que faz parte também, sabe, Carol, do amadurecimento da gente, né? Porque você, além de estar amadurecendo e tendo acesso a novas informações e a novos conhecimentos, isso te ajuda a crescer. Sim. Porque você vai conhecendo, uma mudança como essa, ela acessa o limite do ser humano, e você vai conhecendo o teu limite, e quando você conhece aquele teu limite, de repente você vê, não, eu tenho
Eu tenho mais um limite. E depois você chega ali naquele, tá esticando, esticando. Não, não, eu tenho mais um pouco ainda. E isso é o bacana, porque é isso que é o desenvolvimento. E a gente vai entendendo até onde pode ir, até onde pode voltar. Ó, a Ana tá falando, sou nômade, já mudou várias vezes. A Mari tá falando também, com 40 anos, flor da idade. É isso mesmo, a melhor idade. Eu tô com 42 anos e me sinto, nossa, muito bem, assim, que eu tomei uma decisão importante na minha vida e que fez a diferença mesmo com a idade que eu tô hoje, entende? Principalmente para minha família, para os meus filhos, né? A Viviane, de novo, com 47, está recomeçando, no Brasil empreendedora, aqui tá, né, todo outro lado da moeda. É isso mesmo, eu tenho certeza que a Viviane está aprendendo muita coisa, está acessando outros lados do cérebro, está ativando outros lados, né, nesse recomeço, se reinventando. E isso é maravilhoso, a capacidade que a gente tem de se reinventar em cada situação, né? Sim, Isso é isso é maravilhoso. Eu fico pensando você, de repente, em vez de ver um filho, veio três. Você se reinventou. Você teve que aprender como que é ser mãe de três bebês ao mesmo tempo. sim, foi loucura, 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 loucura. Eu É. pensei que não, que eu tivesse um. E aí, quando a gente fez o ultrassom, aí o médico falou assim, senhora, ouve o coração do primeiro. Aí eu olhei assim, né? Falei, primeiro, acho que eu não entendi, né? E, porque a gente tem essa, né? Brasileiro não. Acho que o estrangeiro em geral. Às vezes o italiano fala uma coisa e fala, acho que eu não entendi, né? Porque eu não entendi o que ele falou. Aí daqui a pouco ele falou, ouve o coração do segundo. Aí eu falei, segundo? Ouve o coração do terceiro. Eu já falei, ouve o meu coração, doutor, porque tá tendo um ataque cardíaco. Ai, meu Deus, mas foi isso mesmo, reinventar. E o ano passado eu fiz um curso, não sei se você conhece a pastora Ana Laura, Uhum. chama Educando Filhos Vencedores. Aí eu vi, meu Deus, falei, nunca fui mãe na vida. Eu era um geral. Aí aprendi a ser mãe agora. Agora sim, a gente vive na paz. Mas antes aqui era um exército. E Então, quantos anos eles têm? agora eles estão com 12. 12 anos. Mamãe, três adolescentes em casa, hein? É Sim. menino, tem menina, misturou? Como que é? Dois meninos e uma menina. Então agora eles também estão aprendendo bastante. Depois desse curso mudou muita coisa aqui em casa. Que legal. Eles também estão aprendendo comigo, eu com eles, o pai junto, misturado, porque é italiano, né? Eles deixam meio que tudo para a mãe. E beleza, mas eu como uma boa brasileira, né? Forço um É a pouquinho mãe ali. do povo, né? Vai colocando a mão e tudo. Isso. Legal. E é isso. Aqui tem uma moça que escreveu, a Ana, escreveu, bora escrever um livro sobre essa experiência de trigêmeos. Ah, é verdade, Ana. Na verdade, eu vou até te contar uma coisa. Eu comecei, ele tá no Word, no computador, Olha aí, ó. mas não terminei. E muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Então, A Ana, Carol. A Ana, eu acho que vai com a gente aí na imersão de Nápoles. ok. E a gente está organizando. A Ana ela tem uma editora. Ah, que legal. Então, pega depois aí o Instagram dela e conecta com ela, porque ela ensina as pessoas a escreverem livros. Então, foi minha mentora também do meu livro. E todo mundo tem uma história para contar, para dividir, né? E isso ajuda você a transbordar na vida de outra pessoa, que alguma coisa vai servir e ela vai transbordar na vida de outro. E é esse movimento que a gente está falando aí desde o começo da live, né? Sim, Que, sim. que motiva, ativa, e é isso que a gente precisa mesmo. Muitas vezes, depois que você muda de país, você fica meio desanimado, né? Meio triste, meio depressivo, porque começa a vir muita coisa. E às vezes você não sabe gestir essas emoções.
no decorrer aí ao longo do caminho. Então, é importante a gente conectar com pessoas que consigam nos impulsionar, né? Inclusive para o nosso propósito, que nos ajudem e acorda. Você está aqui para quê? Para que você veio? Lembra daquilo. Por que você quis isso? E aí aquilo já te ajuda a tomar um fôlego e a continuar a nadar. Verdade. Olha que delícia falar com você, porque o mesmo pensamento, o mesmo propósito, as mesmas ideias. Muito bom, muito gostoso. Bora, Tava... tá, vamos movimentar aí. Pode deixar que daqui a pouco eu chego aí em Nápoles. Ai, que bom, que gostoso. Então é isso, Juliana. As minhas perguntas eram essas. E eu tinha escrito para os italianos que querem se transferir para o Brasil, mas nesse momento ainda não, né? Um segundo projeto, vai. Isso, quem sabe o segundo projeto aí. Sim. E, e é isso. Muito gostoso falar com você. Obrigada por ter aceito o convite. E eu fiquei muito feliz por ter conhecido você. Eu já estava feliz porque eu seguia o seu Instagram e eu via as suas postagens, os vídeos, e eu via que tinha uma mentalidade, um feeling, uma coisa que parecia com o meu modo de pensar. Então, e aí depois quando você respondeu e falou sim, sim, vamos fazer uma live e tal, aí eu falei, ai, com certeza a gente vai se dar bem. E agora falando com você, ouvindo você, e eu vi que eram os mesmos pensamentos, Ah, mesma linguagem. Isso é gostoso demais. Obrigada. imagina, obrigada a você pelo convite, obrigada pra, né, a todo mundo que participou aí com a gente. Tem aí o meu Instagram, o Instagram da Carol, escrevam para nós se quiserem conversar sobre mais alguma coisa e vamos nos vendo aí, permanecemos conectados. Com certeza, com certeza. Obrigada a todos. Un abração. Buonasera a tutti. Vi ringraziamo di essere stati qua. Poi dopo lascerò scritto però in italiano, così anche i ragazzi possono, gli italiani possono leggere e capire un po' quello che abbiamo parlato. Qua dice che o livro da Ju si acha na Amazon? Para mim não tá vindo mais as mensagens que eu acho que travou aqui o meu, mas sim tem o livro-book, dá para comprar pela Amazon, ou tem o link na minha bio, se a pessoa estiver no Brasil, eu vendo pelo Mercado Livre. Ok, perfeito. E para todo mundo, né, Ana? Então, eu vou aproveitar também fazer uma publicidade. Eu escrevi um livro, na verdade é um manual, um guia, que ele está até aqui, para italianos, mas também é para brasileiros, porque é um guia de frases. Então, fala no aeroporto, Ai, legal. verbos, tem um início de gramática, uma gramática básica, né? E aí depois segue para frases prontas em italiano e em português. E assim a pessoa pode. Eu uso mais com os meus alunos, né? Quem faz o curso acaba ganhando o livro. Uhum. Mas se algum brasileiro tiver interessado, está na Hotmart. O livro chama Me Leve com Você. É um e-book muito bonitinho, feito com muito carinho. Tem a bandeirinha da Itália aqui, do Brasil. Ai, que legal. E que abençoe a vida da pessoa que comprar, porque ele é um manualzinho muito fácil de se ler. Legal. Tá Então, bom? Então, um beijo, boa noite, boa noite, um beijo para todo fica mundo. com Obrigada, obrigada.